parecer na indicação número 14 de 2023, autor Ilan Schwartzman, parecer sobre o impacto da emenda 54, à medida provisória número 1154, apresentado pelo deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará. Relatores, Patrícia Sampaio e Luiz Fernando Prioli, da Comissão de Energia e Transição Energética. Relator de Prioli, convido então você a... Só um esclarecimento, caso Eduardo, aqui, só de encaminhamento, por favor. Temos, então, a indicação foi a princípio, para várias comissões, com caráter de urgência, hoje era a data ajustada. Então, Comissão de Energia, cujo parecer está sendo aqui, vai ser apresentado, a Comissão de Direito Administrativo, o presidente manifestou que está aderindo, a comissão está aderindo ao parecer da Comissão de Energia. A Comissão de Direito Constitucional, o presidente Miro Teixeira vai fazer a defesa aqui da posição da comissão, a defesa oral. É possível, porque é em caráter de urgência. A Comissão de Direito do Consumidor, infelizmente, não conseguiu entregar o parecer, e também foi solicitado que fosse a indicação encaminhada para a Comissão de Saneamento. A presidência, a Secretaria-Geral encaminhou a presidência também deferiu, possibilitando a Comissão de Saneamento a se manifestar, mas até agora o parecer também não veio, nem o presidente está presente aqui, então nós temos aqui agora um parecer escrito e uma sustentação da Comissão de Energia, e um parecer oral, vai depender, pode até acolher-se da Comissão de Direito Constitucional. E só esse esclarecimento, caso da... Muito obrigado, Folena, muito oportuno o seu esclarecimento, muito informativo. Prioli, você com a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente. Apenas por uma questão de justiça, eu só estou defendendo o parecer porque a doutora Patrícia Sampaio, que é a real relatora do parecer, está dando aula na FGV no curso de pós-doutorado, então ela não pôde estar aqui, ela pediu que eu explicasse isso, mas a autora é a doutora Patrícia Sampaio. Eu só estou fazendo as vezes da impossibilidade dela. Senhor presidente, trata-se de questão tormentosa, já amplamente debatida pela sociedade brasileira durante esses mais de 20 anos das agências reguladoras, onde se discute o poder normativo das agências reguladoras. Já foi submetido ao Supremo, já foi submetido novamente ao Congresso. O Congresso, numa sensibilidade muito grande, legislou a Lei Geral de Agências Reguladoras, onde se buscava pacificar a sociedade, inclusive criando, no seu artigo 6º, conselhos para que suportasse as decisões das agências reguladoras, ou seja, caminhou no sentido de atender o pleito da sociedade. Só que, assim, se está tentando, através da emenda parlamentar número 54, reavivar essa discussão, que já foi amplamente discutida, inclusive submetida ao Supremo, e eu não vou nem me ater à preliminar intransponível de legitimidade dessa iniciativa, porque a Constituição é clara que cabe privativamente ao presidente da República. Ou seja, eu não vou nem me ater nisso, mas eu vou na questão de mérito mesmo. Quer dizer, porque as autarquias, elas foram criadas por lei, amplamente debatido, elas têm atendido a finalidade que se propõe, não são imunes a críticas, eu as tenho também, mas como tudo feito pela mão humana, ela é passível de melhoria, de desenvolvimento, aprimoramentos, e com as agências reguladoras não é diferente. O artigo 6º, inclusive, da Lei 13.848, dispõe que serão criados, no âmbito das próprias agências, conselhos onde serão analisados os impactos das normativas que eles... Ou seja, digamos assim, será dada a oportunidade das próprias agências meio que se autorregularem ou perceberem se não caminharam corretamente. Só que agora essa emenda tenta inverter a lógica da coisa.
ela tenta subordinar as audiências aos conselhos. Então, é uma sutileza muito particular, daí a relevância do parecer, para que não se modifique, não se coloque em risco uma conquista da sociedade brasileira. Por quê? Porque as pessoas podem ter mais ou menos apreço às agências reguladoras, pode ter mais ou menos apreço às tomadas de decisão, só que elas atendem reclames nacionais e internacionais. O Brasil assinou compromissos, por exemplo, só para tipo de exemplo, junto ao OCDE. Quando o Brasil encaminhou o caderno de intenção de aderir ao OCDE, consta lá as agências reguladoras, e a OCDE prestigiou a iniciativa brasileira. Uma das coisas que caminhou positivamente para o Brasil perante a comunidade internacional foi exatamente as agências reguladoras. Não por acaso hoje tem uma notícia que a OCDE está prestigiando a ANEEL. Podemos ter críticas com a ANEEL? Podemos, mas ela tem efetivamente pacificado o sistema, né, durante esses anos de existência dela. Ou seja, a única coisa, até para não me alongar muito, a única coisa que se pede é realmente contrário à emenda, não à medida provisória. E não, assim, porque eu acho que a sociedade já caminhou de uma forma produtiva, eficiente. E essa emenda vai inverter uma lógica que vai suscitar outra guerra judicial de legalidade e legitimidade, coisa que a Lei 13.848 já buscou pacificar e, no nosso entendimento, tinha tido êxito nesse sentido. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, Prioli, pela sua manifestação aí, bem esclarecedor. Eu passo, então, Miro Teixeira, da Comissão de Direito Constitucional, para fazer o parecer oral da sua comissão. Presidente, e senhoras e senhores, houve um embaraço burocrático que impediu que a relatora trouxesse aqui o seu parecer. Então, eu rapidamente alinhavei aqui uns pontos que, pela vivência, eu experimentei e talvez eu possa fazer um resumo, porque nesse alinhavo eu gastei umas 6 ou 7 páginas, tomaria tempo aqui, e não está sob a forma de parecer. Então, são elementos que eu trago à consideração de Vossas Excelências. Nós estamos falando da emenda número 54, à medida provisória número 1154 de 2023. E o que acontece? O autor, deputado Danilo Forte, usou o que já foi um velho dilema no Poder Legislativo, e que depois deixou de ser. A emenda parlamentar, a projeto de iniciativa do Executivo, que dispõe sobre matéria de sua exclusiva iniciativa, ela pode se tornar, então, constitucional, como usurpação da prerrogativa individual do presidente da República? Depois de muitas coisas que aconteceram ao longo de muitos anos, que admitiam, que diziam que, por ser de iniciativa do presidente, a emenda estava com a inconstitucionalidade elidida. Depois chegou a uma conclusão: não. A prerrogativa do presidente da República não é ultrapassável por uma emenda quando não é pertinente ao texto. E o que acontece? Nessa medida provisória 1154, o Poder Executivo cuida de manejar temas da administração direta. Assim é a ementa da medida provisória.
e agência é da administração indireta. Eu poderia parar por aí, porque há uma transgressão, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, e parar nessa questão aí da inconstitucionalidade. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, então eu peço um pouco a paciência de Vossas Excelências. Os argumentos usados pelo autor da emenda são iguais para atingir 7 leis. São iguais. A justificação é absolutamente igual. E eu vou descrever aqui quais são as leis. Me espanta até, e cumprimento a Comissão de Minas, que se preocupou com isso, mas é muito abrangente essa emenda. Realmente atinge no âmago aquilo que é a organização na administração indireta das agências. De um modo geral. De um modo geral, eu vou chegar lá. Bom, o que acontece? A Constituição, no artigo 59, parágrafo único, manda que se faça uma lei complementar definindo qual é o procedimento do processo para a elaboração das leis, de um modo geral. Está lá no parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Daí nasceu a Lei Complementar 95, que 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único da Constituição, no artigo 59, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. A Lei Complementar 95, no artigo 3º, determina que a lei será estruturada em 3 partes básicas. A primeira, parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito da aplicação das disposições normativas. Então, é preciso pegar isso aqui e verificar na medida provisória se isso está cumprido. Está cumprido na medida provisória. Mas não está cumprido na emenda proposta pelo deputado Danilo Forte. E tudo isso aqui eu estou falando para, além da inconstitucionalidade, eu já tenho a impressão que não preciso discorrer, cumprimento o companheiro que discorreu bem, falar da injuridicidade, o que é pouco falado na discussão legislativa. A segunda parte do projeto de lei é a parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionados com a matéria regulada. Então, tem que ser claro a parte normativa. E a parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando coberta. Porque antigamente tinha aquela história de ficam revogadas as disposições em contrário. A partir da Lei Complementar 95, é preciso que se expresse que leis são revogadas. Bom, aí vem o parágrafo 4º, 5º. No artigo 7º, a Lei Complementar 95 diz: o primeiro artigo do texto do projeto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. 1. Excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. Qual é o objeto da medida provisória? É a administração direta, da forma que discrimina ali. Inciso 2º, a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculado por afinidade, pertinência ou conexão. A emenda trata da administração indireta. Vou pular aqui, mas acontece que o autor da emenda primeira medida provisória. Vamos à
A emenda estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. É claríssimo. Quer dizer, combine-se isso aqui com a Lei Complementar 95. Ali, a emenda estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. A emenda 54 é maculada pela injuridicidade, consequentemente. Por tratar de matéria diversa do objeto da medida provisória 1154, que dispõe sobre a administração direta. Então, é notória essa injuridicidade. Vamos ao regimento da Câmara dos Deputados. Repete aqui, essa injuridicidade é decretada pela Câmara dos Deputados se não considerada inconstitucionalidade. Primeiro, avalia a constitucionalidade, depois a juridicidade, finalmente a técnica legislativa. Conversamos sobre isso na sessão da comissão passada. Então, está lá no artigo 145 do Regimento Interno da Câmara, que se aplica subsidiariamente ao do Congresso, que se trata aí, no caso, de medida provisória. A tramitação tem comissão mista, depois plenário da Câmara, plenário do Senado. Artigo 145. Em apreciação preliminar, o plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua constitucionalidade e juridicidade, ou adequação financeira e orçamentária, quando for o caso, claro. Parágrafo 1º. Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, a votação far-se-á sobre ela. Então, faz-se a votação sobre a admissibilidade, em primeiro lugar. Agora, o parágrafo 2º. Acolhida a emenda, considerar-se-á a proposição aprovada quanto a preliminar, com a modificação decorrente da emenda. Rejeitada a emenda, votar-se-á a proposição, que, se aprovada, retomará o seu curso e, em caso contrário, será definitivamente arquivada. Bom, esta única emenda, 44, a medida provisória, a emenda 54, a medida provisória 1154, ela afeta a lei 9782, de 26 de janeiro de 1999, acrescentando um artigo 8º-A, em seu parágrafo único, ao capítulo 2º, etc., etc. Desculpe, aspas. 8º-A. A edição de atos normativos dispostas nos dispositivos desse capítulo, mesmo nos setores regulados, vamos lá para as agências, mesmo nos setores regulados, será exercida por meio de conselhos ligados aos ministérios e secretarias, que atuarão nas funções de regulação, deslegalização e edição de atos normativos infralegais. Acabou com a agência. Pura e simplesmente. Acabou com a agência. Sendo compostos na forma da lei, por representante, eu diria outra lei, por representante do Ministério, da agência, dos setores regulados da atividade econômica, da academia e dos consumidores, aprovados pelo Congresso Nacional. E aqui falamos da Lei 9782, que eu tenho a impressão que foi tratada pela Comissão de Minas. Acontece que essa justificativa, tem um parágrafo único, né? Agora, a justificativa, que é ampliar o ambiente de consulta, que hoje está apenas subordinado às agências, etc., é a mesma em relação à Lei 9.961 de 2000, que cria a Agência de Saúde Suplementar. A Lei 9984 de 2000, que cria a Agência Nacional de Águas. A Lei 10.233, de 5 de junho de 2001.
A medida provisória, isso aqui é da época que, quando a medida provisória ultrapassava o prazo de tramitação, ela ganhava um dígito e não era mais, virava lei permanentemente. A medida final do governo Fernando Henrique. Medida provisória número 228, dígito 1, de 6 de setembro de 2001. Acrescente-se o artigo 7º, coisa e tal. Bom, mas está lá. Essa medida provisória cria a Agência Nacional de Cinema. Fica afetada também. A Lei 11.182 cria a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, uma única emenda, com a mesma justificativa, em temas tão díspares. E olha que é um deputado, o Danilo Forte é um deputado experiente. E não se presume que seja alguém contra o mercado, pela trajetória parlamentar dele. A mesma emenda afeta toda a organização de agências que foi construída ao longo de anos e anos e anos, e eu devo lhe dizer que tive até embate contra a agência quando fui ministro. Agora, embate, debate, não tentativa de alterar atribuições, nem de subordiná-la. Governos definem política e a agência regulamenta, fiscaliza. É isso, pura e simplesmente. E eu fiz essa enorme dissertação aqui das leis que são alcançadas para mostrar que tem a inconstitucionalidade e tem que afeta a todas, e a injuridicidade em face da Lei Complementar 95. Então, o parecer há de referendo, se a mesa assim considerada, da comissão, porque não houve tempo de levar à comissão, o parecer conclusivo é pela inconstitucionalidade e injuridicidade da emenda. E se a mesa considerar que deve ir à comissão, fica sendo ad referendo à comissão. Porém, eu, com muita convicção, o apresento como conclusivo. Obrigado. Muito obrigado, Miro. Parabéns pela sua exposição detalhada da questão aí, quanto aos vícios dessa emenda, na mesma linha do parecer apresentado da Comissão de Energia. Folhano, acho que com isso não temos mais parecer, né? Os pareceres. Agora, então, aos debates, que alguém deseja esclarecimento, debate com relação aos pareceres e a indicação. Joicimar. Boa noite novamente. Eu saúdo o indicante, o doutor Prioli, e meu presidente de comissão constitucional. Não, Prioli é o parecerista. Indicante foi o Ilan. Foi o que eu falei, não, foi o que eu disse. Prioli e o Ibra Teixeira. Eu saúdo Vossas Excelências pelos pareceres. Eu acho que talvez a questão preliminar sepulte a questão. Todavia, com a devida vênia, eu gostaria de registrar a questão de mérito. Eu acho importante trazer esse ponto. As agências reguladoras, as autarquias especiais, elas vêm para o Brasil num contexto diferente do norte-americano. Lá nos Estados Unidos, há a crise do capitalismo, no final dos anos 20, pensa-se em estado de bem-estar social e cria-se as agências para regularem um cenário que era muito solto. A agência reguladora vai, portanto, regular aquele contexto. Aqui nos anos 90, no Brasil, foi diferente. Aqui é o contrário. Aqui desregulou, liberou geral, e para que não ficasse o caótico, criou-se as agências para darem uma certa estabilidade ao sistema. Então percebam, a agência reguladora no Brasil, ela obedece a uma lógica ideológica, que é sempre importante não perdermos de vista. Eu acho que as agências reguladoras elas precisam de responsividade social. Eu acho que é um déficit democrático, porque a gente corre o risco de cair sempre na tecnocracia. A gente vê, por exemplo, agora, o Banco Central, o governo eleito, ele não tem ingerência sobre os juros. Então, eu acho importante deixar essa crítica de fundo consignada também. Ou seja, eu acompanho os pareceres, eu acho que a questão preliminar sepulta o debate, todavia, eu não posso deixar em branco a crítica que eu faço ao formato das agências especiais.
Era o que eu queria registrar. Obrigado. Tá, muito obrigado, Joicimar. Doutor Edmundo, concedo a palavra. Enquanto o doutor Edmundo se prepara ali para assumir, eu registro aqui a presença no nosso plenário virtual do nosso diretor Adilson, sempre presente, sempre acompanhando, o doutor Paulo Leal também, Leila Bittencourt, outra atuante membro da Comissão de Direito Constitucional. Paulo César, eu não estou vendo aqui, mas, tá? Paulo Leal, já falei. Paulo Leal, já falei. Doutor Edmundo, com a palavra, por favor. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu ouvi atentamente os pareceres, particularmente do nosso presidente Miro Teixeira. Eu poderia tratar ou avaliar ou me posicionar perante esse parecer sobre 2 âmbitos. Do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Poderia tratar aqui da questão da cláusula de reserva, não de plenário, mas da cláusula de reserva constitucional. Poderia até aprofundar esse debate sobre este ângulo. Mas eu vou fazer do plano de vista material. E levo em consideração uma maneira, uma forma muito legítima de se interpretar a Constituição. Certa feita, um grande professor me dizia: se a Constituição materializa a vontade do povo, que é o povo que realmente é sua fonte legitimadora, então os ministros do Supremo poderiam se preocupar em auscultar o que é que o povo estava querendo dizer com aquelas normas inseridas na Constituição. Esse é o aspecto sociológico. E, me louvando justamente e orientado por essa visão, eu tenho a impressão, se consultasse o povo sobre a atuação das agências reguladoras no Brasil, eu tenho a impressão do povo não aplaudir. Me baseio, por exemplo, num fato concreto, que o ministro Nelson Jobim poderia muito bem historiar quando ele foi ministro da Defesa. O problema da ANAC, a dificuldade que ele teve de lidar com o presidente da ANAC, justamente por razão do mandato que aquela diretoria exercia. Como só um homem da categoria do Nelson Jobim foi capaz de enfrentar, desarticular aquela diretoria que invocava a condição de ter mandato. A Agência Nacional de Saúde suplementar, se por acaso o povo fosse consultado como ela funciona, seguramente não aprovaria. Nós temos um exemplo, por exemplo, mais recente, da Anvisa. Como o Butantan teve dificuldade no Instituto daquele de ver as suas vacinas, a autorização para elaborar suas vacinas, a dificuldade que encontrou por parte da Anvisa, a dificuldade que o nosso cientista Covas, que era, então, diretor do Instituto Butantan, teve. A ANAC, na época, alguns dos seus diretores viviam negociando com as voadoras, as empresas aéreas, indo para a Europa, para os Estados Unidos, com seus familiares, com sua família,
de forma graciosa. Enfim, eu quero apenas dizer que eu olhei e ouvi com atenção o parecer, particularmente do nosso presidente Vitor Teixeira. Invocaria, como eu disse, o aspecto da cláusula de reserva constitucional e também a força normativa da Constituição, que é importante isso. A Constituição não é embora se componha de regras e princípios, mas não é um catálogo de promessa, não. A Constituição é para ser efetivada, ser aplicada, entendeu? E faço essas considerações apenas, presidente, para não me omitir diante de um tema que é um tema que, pela minha observação superficial, eu não fiz pesquisa nenhuma, se o povo brasileiro fosse consultado acerca da eficiência do funcionamento dessas autarquias, trazida dos Estados Unidos por então presidente Fernando Henrique Cardoso, eu tenho a impressão que o povo brasileiro não aprovaria a forma como elas funcionam, como elas atuam. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Edmundo, pelas suas considerações com relação ao mérito, mas entendi que na preliminar o senhor concorda plenamente com o parecer. Leila Bittencourt também pede a palavra e, obviamente, a palavra a ela é concedida. Leila, por favor, abrir o microfone aí da Leila. Acho que você fechou, Leila. Ele abriu e você fechou. Isso, Pronto. aberto. Pode Boa falar. noite a todos. O parecer do doutor Miro, ele não acrescenta nem diminui nada da técnica constitucional. Ele é perfeito, ele na medida exata de tudo que nos indica o direito constitucional. Ele não vai além, nem vai aquém. É perfeito. Inclusive, ele fulmina a questão quando ele diz que cabe aos governos, né, estabelecerem as políticas públicas e as agências a regulamentar. Enfim, então eu faço questão de mencionar isso. As questões outras tratadas aqui, de ideologia, tudo isso não consta nessa relação entre governo, políticas públicas e agências reguladoras. Muito menos, discordando do meu amigo Edmundo, a questão de indagar o povo se concorda, se não concorda. Eu sei que algumas agências reguladoras, eu particularmente não tenho grande simpatia por alguns motivos, mas isso não se deve ao que foi tratado aqui hoje. O doutor Miro, ele foi perfeito, exato, nem a mais nem a menos, nada a acrescentar e nada a retirar. Eu acho que deveria ser levado a termo tudo o que ele disse hoje e colocado no papel e ele assinar como envio. Eram essas as observações, a perfeição em relação ao direito constitucional, à constitucionalidade, a tudo isso. É só isso. Obrigado, Leila. Eu vou acolher a sua manifestação, da gente fazer a transcrição da manifestação do Miro como a conclusão, o parecer da Comissão de Direito Constitucional. Jorge Folena está pedindo também a palavra. Quer se pronunciar? Esse tema, ele realmente é um tema que é um tema realmente complicado. Até a Comissão de Energia deixou claro isso no seu parecer, pelo que eu entendi da defesa do Priori, né? Realmente, essas agências... Aí ninguém quis... Não sei por que ninguém tocou no ponto aqui. Qual é o ponto central, a meu juízo? Eu vou entrar na questão jurídica a partir da interpretação, das interpretações do Supremo Tribunal Federal, em casos polêmicos. 2 casos. O caso do Código Florestal e o caso do Banco Central. Para dizer o seguinte. Primeiro, qual o ponto difícil? Incômodo. É que as agências de regulamento, todas foram controladas pelo segmento, pelo mercado. Ou seja, todos os dirigentes, inegavelmente, gente, eu atuo nisso também, não tem nada contra as agências, não, mas é uma verdade. As agências são controladas pelos respectivos segmentos nas suas respectivas áreas de atuação.
Não, nem vou entrar nesse detalhe. Tá? Então, isso é um ponto que ninguém quis tocar, mas esse, para mim, é o ponto central. Ou nós temos consciência disso, ou não é nada que nós estamos aqui. É importante debater, ter esse debate. Me parece que essa é a intenção do deputado. Também não expressou com tanta clareza isso. Esse é o ponto mesmo fundamental. Qual é o papel dessas agências? Elas têm servido à população? Sim ou não? Mas, mais do que isso, quem as controla? Quem as controla efetivamente? Dito isso, eu acho que eu não preciso... É a questão sociológica, como o Edmundo falou, vamos à questão jurídica. Com relação à questão da iniciativa. Banco Central é uma autarquia também hoje, já era antes, agora, como as outras, está na mesma situação, sob controle total do mercado financeiro. Questão da iniciativa. Quando o Supremo Tribunal Federal foi interpretar o projeto de lei do Senado, que não era do Poder Executivo, encontrou um jeito para dizer que não tinha vício de iniciativa. Foi ou não foi? Essa é a realidade. Ou não podemos esquecer isso. Foi dito, o Supremo não precisa. Nesse caso, em particular, é uma medida provisória, encaminhada pelo Poder Executivo. Está no Congresso Nacional e os deputados estão debatendo o encaminhamento apresentado pelo Poder Executivo. Você vai mexer em outras coisas, isso aí é o problema que eu vou entrar de mérito logo em seguida. Então, com relação à iniciativa, temos o precedente do Banco Central, que criou um problemão para a gente. Está aí a questão. A questão está posta. Ninguém toca no dirigente do Banco Central. Nem deputado, nem presidente, nem o povo. Nem o povo, mesmo que queira. Então, vamos lá. Então, a iniciativa, eu acho que temos que... Estou falando com sinceridade, tá? Interpretação a partir dos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Com relação à questão de mérito, de inconstitucionalidade, quando foi feito o julgamento do Código Florestal, que era também tão complicado, o que o Supremo Tribunal Federal chegou ao final do entendimento a partir do voto do ministro Luiz Fux? Princípio democrático. E o Supremo disse, naquele julgamento, está lá estampado na minta, que o que o Congresso Nacional decidir, foi mais ou menos o que o Edmundo falou, deve prevalecer o princípio democrático previsto no artigo 1º da Constituição, gente. Ou seja, se o Congresso Nacional entender, dentro da sua legitimidade, investido pelo voto popular, que pode inverter a lógica atual, está sendo respeitada a Constituição brasileira. Então, com base nesses dois precedentes, eu, sinceramente, não tenho assim nada... Eu acho que o Ilan trouxe uma grande oportunidade para o debate. Quero dar parabéns ao Bernardo Prioli. É realmente um debate muito importante, mas eu gostaria, nem sei qual é a conclusão, não vou, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, esses pontos têm que ser sublinhados. Nós estamos dentro do Instituto dos Advogados Brasileiros. E eu não gostaria de sair do Instituto aqui, eu, particularmente, sem destacar esses pontos e dizer, não é uma questão como está a princípio assim, temos embasamento jurídico profundo, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se quisermos, para dizer que é constitucional a iniciativa e também que se o parlamento brasileiro, ao final, deliberar que deva mudar, vai mudar com base no princípio democrático. Assim foi decidido no julgamento do Código Florestal. Então, eu queria fazer esses destaques, porque eu acho importante. Obrigado, Folena. Eu acho que essa foi a última manifestação. Não é? De qualquer forma, o tema está em debate sobre a eficiência das agências, mas eu não vi nenhuma... Todo mundo, o regimento só pode ter um pronunciamento, porque senão a gente aqui não vai desdobrar. Doutor Edmundo, tá, não, vai, eu agradeço a manifestação, mas realmente não é permitido pelo estatuto aqui, pelo regimento, duas manifestações em cima do mesmo tempo. Eu acho que a matéria está esclarecida, acho que as manifestações foram todas de críticas ao funcionamento das agências, mas não quanto aos fundamentos dos pareceres apresentados. Eu, então, vou colocar em votação o parecer se existe alguma divergência. Não. Vai votar na sala virtual? Vou botar na sala virtual. Se alguém se manifesta contra eles, não precisa votar. A Leila se manifestou. Doutor Paulo Léo, se tem alguma divergência na sala virtual? Também não tem divergência. Então, está aprovado o parecer por unanimidade, por aclamação. Parabéns
Prioli leu o parecer da doutora Patrícia, não é?